Bem-vindos ao novo podcast de Conversas sobre Rodas, o primeiro podcast sobre transportes de mercadorias em Portugal. Ouça as opiniões que contam sobre o setor de que transporta a economia e fica a par dos assuntos quentes da atualidade e das tendências do futuro. O podcast Conversas sobre Rodas tem o patrocínio do software de gestão de transportes Atrans e da revista Pesado de Mercadorias. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos ao 7º episódio do Conversas sobre Rodas. Com a aproximação do final de mais um ano, neste episódio vamos passar em revista os principais lançamentos que ocorreram durante 2022. Numa época em que assistimos a uma aceleração da transição energética e ao surgimento de sistemas de propulsão alternativos, o setor dos veículos pesados e o setor dos comerciais ligeiros passou a disponibilizar diversos modelos elétricos que revelam um caminho irreversível rumo à descarbonização do transporte rodoviário. Nos veículos pesados foram apresentados modelos que tendem a dar uma resposta eficiente às necessidades específicas do transporte de mercadorias e contribuírem para uma mobilidade sustentável. A Daimler Truck apresentou o novo Mercedes-Benz e-Atos Long Haul e o e-Atos 300. A DAF revelou os seus dois novos modelos elétricos XD e XF. A MAN com o seu e-Truck. A Ford Truck lançou a tão aguardada F-Max. A Fuso com o seu e-Canter. A Volta Trucks com o seu Volta Zero. E foi revelado o Nikola Tre Fuel Cell Electric Vehicle, versão beta, da parceria entre a Iveco e a Nikola. As restrições cada vez mais acentuadas que foram sendo impostas à circulação de veículos nas cidades, bem como o crescimento exponencial do transporte last mile ou última milha, impulsionaram o surgimento de diversas opções de veículos com emissões zero. A Renault lançou este ano 3 modelos, a Renault Trafic Van E-Tech, a Renault Kangoo Van E-Tech e a Renault Master Van E-Tech. A Iveco lançou a nova e-Daily, já a Volkswagen foi buscar o ADN do ponto de forma para os seus novos e-Buzz e e-Buzz Cargo. A Ford Pro apresentou o e-Transit e e-Transit Custom e a Fiat com o seu novo e-Doblò. A Nissan lançou a Townstar e a Citroën apresentou duas novidades, a Berlin 2 cavalos Fargonet e a Ami Cargo. A Astara com os seus novos Max e Deliver 3 e 9 e a Opel com o seu Rox e Cargo. Por fim, a Toyota lançou o ProAce e o ProAce City. Para nos falar da mobilidade energética, temos connosco Henrique Sanches, associado, fundador e presidente da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. Olá Henrique, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço o convite da revista Pesados de Mercadoria. Registou-se este ano um aumento generalizado das vendas de veículos elétricos. Como é que analisa este crescimento e quais os motivos que estão na sua origem? O que se passa é que grande parte, ou uma parte substancial da poluição que é criada e que consubstancia a emissão de gases com efeito de estufa é proveniente do transporte rodoviário. Quer o transporte rodoviário ligeiro, quer o transporte rodoviário pesado, que é este que agora nos interessa. Eu posso dizer que no caso de Portugal, e nós temos números desde 2019, em 2019 havia 10 pesados de mercadorias em Portugal, 100% elétricos, eu só estou a falar de veículos 100% elétricos, a bateria. Em 2020 não se vendeu nenhum, mantivemos 10. Em 2021 venderam-se 2, passámos a ter 12, e em 2022, até à data, até novembro, venderam-se mais 2, portanto, neste momento existem 14 pesados de mercadorias em funcionamento em Portugal. No que respeita aos pesados de passageiros, nós tínhamos em 2019 84 veículos, em 2020 venderam-se mais 3, passámos a ter 87, depois em 2021 venderam-se 38, passámos a 125 e em 2022 até novembro venderam-se 64, tendo atualmente 189 autocarros, basicamente são autocarros elétricos ou caminhonetas elétricas. Podemos aqui assistir que no caso dos pesados de mercadorias a evolução é muito lenta, porque só agora começam a surgir, como a Rita já referiu, oferta de pesados de mercadoria com autonomia suficiente e, portanto, que podem de alguma forma ir suprindo as necessidades das várias empresas. Nos autocarros elétricos, como a autonomia requerida é sempre mais pequena, porque a sua utilização é sempre em meio urbano ou misto, mas maioritariamente em grandes áreas metropolitanas, portanto não necessita de tanta autonomia. No que respeita aos ligeiros de
mercadorias, aí sim o avanço tem sido muito significativo. Obviamente o maior avanço tem sido dos automóveis ligeiros de passageiros, logo a seguir vêm os ligeiros comerciais. Em 2019 tínhamos 996 em Portugal a circular, em 2020 venderam-se mais 198, passando a ter 1194 ligeiros de mercadorias, e em 2021 venderam-se 428, passando este número a 1622 em circulação, e no ano 2022, até novembro, venderam-se mais 869, tendo neste momento 2491. Aqui assistimos a um crescimento completamente exponencial, com crescimentos acima dos 100%. Isto deve-se a que uma parte substancial das empresas portuguesas estão a eletrificar as suas frotas. Podia dar aqui N exemplos, desde as frotas das próprias autarquias, quer Lisboa, Porto, as grandes, quer muitas outras câmaras municipais e juntas de freguesia, mas também as frotas de empresas como a Delta Cafés, o CTT, a DPD, enfim, o IKEA, um conjunto muito diversificado de empresas que fazem distribuição, como as vendas online também aumentaram substancialmente a partir do impacto da pandemia da Covid-19, este tipo de entregas ao domicílio aumentou substancialmente. E estas empresas estão a eletrificar as suas frotas completamente. Portanto, temos aqui um aumento muito significativo, especialmente nos ligeiros de mercadorias, logo a seguir nos pesados de passageiros e, em último lugar, é o segmento mais difícil, os pesados de mercadorias. Porquê? Porque os pesados de mercadorias são aqueles que percorrem distâncias maiores e, portanto, necessitam, obviamente, de uma maior bateria para poderem ter uma autonomia necessária à sua atividade. Mas se juntarmos os pesados de passageiros e de mercadorias, portanto, só falando de pesados, nós temos neste momento já 2.694 pesados 100% elétricos a circular em Portugal, que é um número muito interessante. Este total de 2.694 é os pesados de mercadorias e de passageiros, mais os ligeiros de mercadorias, que são fundamentais para a descarbonização que pretendemos fazer aqui em Portugal. Eu julgo que as alterações climáticas e o impacto da pandemia da Covid-19 vieram despertar a necessidade de alterarmos os nossos comportamentos. E foi muito visível em 2020, principalmente, mas também no início de 2021, durante os confinamentos, que nas cidades ou nas zonas urbanas, onde as atividades comerciais e até mesmo industriais pararam praticamente, porque fomos obrigados a ficar em casa e só aquelas atividades que eram absolutamente imprescindíveis é que continuaram a laborar. Nós podemos ver cidades muito menos poluídas, cidades muito menos ruidosas. Obviamente a mobilidade dentro da cidade passou a ser total e não congestionada como é nos dias de hoje, e isso alertou algumas pessoas para a necessidade de mudarmos comportamentos. Nós, na Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, constatamos muitas pessoas que se nos dirigiram que nunca tinham pensado em adquirir um veículo elétrico e pensaram pela primeira vez, o que é que eu posso fazer para ajudar este movimento de descarbonização da economia, eletrificação dos transportes, e nós na Associação sabemos que é fundamental a eletrificação dos transportes, sejam eles quais forem, aqueles que são os mais ligeiros, mas principalmente aqueles que são os ligeiros de mercadorias e os pesados, porque enquanto um automóvel ligeiro de passageiros, pois ele praticamente está parado a maior parte do tempo, mais de 90% está parado, eu chego a casa, o carro fica parado na garagem ou no estacionamento, eu vou para o emprego e o carro fica parado todo o dia. Um ligeiro de mercadorias não, é um veículo que está permanentemente em circulação porque está a fazer distribuição dos produtos. E os pesados, quer os autocarros de passageiros, quer os pesados de mercadorias, também estão permanentemente e funcionam, no caso dos pesados de mercadorias, 24 horas por dia. Apenas o motorista é que vai mudando. Portanto, o impacto na emissão de gases com efeito de estufa é muitíssimo maior nos pesados, quer de mercadorias, quer de passageiros, bem como também nos ligeiros de mercadorias. Mencionou que as empresas estão cada vez mais a apostar em veículos elétricos, contudo sabemos que tanto os particulares como as empresas ainda demonstram alguma resistência em relação aos veículos elétricos. A crise energética que o mundo atravessa atualmente, com os aumentos do combustível, pode impulsionar a aquisição de veículos elétricos e a mudança deste paradigma? Essa resistência existiu porque não havia oferta que pudesse servir os interesses quer dos particulares, quer
das empresas. Portanto, principalmente pela questão da autonomia do próprio veículo, mas também da rede pública de carregamento. No caso dos ligeiros de passageiros, isso está resolvido. Obviamente precisamos de mais rede, mas a rede atualmente existente em Portugal, com mais de 1000 postos de carregamento rápido e ultra rápido e cerca de 8000 postos de carregamento normal, falo apenas da rede pública de carregamento, é mais que suficiente neste momento. Obviamente as vendas continuam com um aumento muito significativo e, portanto, esta rede terá que aumentar, quer em capilaridade, para abranger todo o território nacional, continental, Açores e Madeira, quer também em termos de potência disponível. Nos pesados, a situação já é diferente porque a potência necessária para o carregamento dos veículos pesados tem que ser muitíssimo superior àquela que é para os veículos ligeiros. E, portanto, aí é necessário uma rede de carregamento com enorme potência, que ainda não está instalada, não existe, e é essa rede que vai permitir os transportes de longa distância. Eu gostava de referir também um pesado de mercadorias que foi apresentado há cerca de 2 semanas, 10 dias, que é o Semi da Tesla, que no ensaio final que eles fizeram, estamos a falar de um veículo com 37 toneladas que percorreu 800 km apenas com uma carga. É muito significativo, isto resolve praticamente os problemas com um custo muitíssimo inferior ao que seria um caminhão desta envergadura com motor a gasolina ou até mesmo a pilha de combustível. Eu falarei um bocadinho mais tarde, depois no hidrogênio também. Portanto, neste caso temos de facto um caminhão com uma bateria de 1 megawatt e nós nos nossos ligeiros habituamos a baterias de 50 kWh, 75, no máximo 100 kWh e aqui estamos a falar de 1000 kWh, portanto de 1 megawatt-hora. Este caminhão com 37 toneladas percorreu, como eu já referi, os tais 800 km. É muito significativo e a empresa Pepsi-Cola já adquiriu os primeiros 100 à Tesla. No entanto, em Portugal também temos exemplos. A UVE organiza anualmente um encontro nacional de veículos elétricos e este ano realizou-se em Setúbal e tivemos a presença de vários ligeiros de mercadorias e de 2 pesados. Tivemos um autocarro 100% elétrico da Yutong, que está ao serviço da Carris Metropolitana, e tivemos um caminhão frigorífico de 10 toneladas ao serviço da empresa Aldi e que já está de facto a operar, não está em testes, está mesmo a operar em todo o distrito de Setúbal e de Lisboa. E aqui temos este caminhão pesado, este pesado de mercadorias frigorífico, portanto ainda por cima com maior necessidade de energia para manter o frio no próprio caminhão, no próprio pesado, tem uma autonomia de 200 km, o que é perfeitamente, segundo o que nós apurámos junto da empresa Aldi, perfeitamente execuível para as necessidades deste tipo de caminhão. Faz transporte entre os portos de Setúbal, Lisboa e as diversas plataformas logísticas que existem nestes 2 distritos de Lisboa e Setúbal. Não é ainda um caminhão de longa distância, para fazer os tais transportes de longa distância, mas essas soluções, como também já a Rita referiu, começam a ser apresentadas por todas as marcas de construtores de automóveis, desde a MAN, à Renault, à Volvo, à Daimler-Benz, enfim, neste momento, ou outras marcas que não diretamente as mais tradicionais, chamemos assim, que estão a aparecer, principalmente algumas marcas chinesas, com produtos de excelente qualidade, com autonomia suficiente para as suas deslocações e, neste momento, a única dificuldade que é a tal rede de carregamento para este tipo de transporte. Eu também gostava de referir que, em Portugal, a Siemens desenvolveu um sistema de carregamento para veículos pesados, que está neste momento em testes em Hamburgo, com 3 autocarros pesados, que diminui imensamente o tempo de carregamento. Basicamente usa uma solução tipo pantógrafo, em que o autocarro, e há destas experiências também na Suécia e na Alemanha com pesados de mercadorias, neste caso o autocarro, ao parar na paragem para sair os passageiros e entrarem os passageiros, 2-3 minutos que esteja parado, ele, através do pantógrafo, recebe uma energia suficiente para continuar o seu percurso diário. Estão a existir soluções novas, a tecnologia está sempre a avançar, há experiências também na Alemanha e na Suécia, que são os países mais avançados em termos dos pesados, em que o pantógrafo é constante, digamos assim, é como os trolleys que existiam em Coimbra ou no Porto, portanto em que o caminhão pesado vai na faixa direita e tem um período, por exemplo, de 20-30 km de autoestrada
estrada onde ele vai a carregar e depois pode sair desse local onde permite o carregamento através do pantógrafo para uma viagem perfeitamente autónoma, digamos assim. Portanto, estas soluções, sejam as soluções de carregamento quando está parado, sejam as soluções de carregamento em movimento, estão aí, a tecnologia está aí, as baterias têm tecnologias cada vez mais novas, mais recentes e mais eficientes, portanto, com menos peso conseguimos obter uma autonomia ainda maior. Portanto, eu julgo que definitivamente a barreira que existia em relação ao pesado, seja de mercadorias ou de passageiros, está quebrada neste momento. Mencionou que a rede de abastecimento pública é suficiente cá em Portugal, contudo nos pesados não se verifica o mesmo. No futuro, o que é que terá de ser feito para haver então uma rede de carregamentos suficiente para os pesados? Eu julgo que terá que haver aqui uma atuação complementar entre a iniciativa privada e a iniciativa pública. Portanto, é necessário que nos grandes trajetos, e estou neste momento só a falar da Europa, nos grandes trajetos transeuropeus, que estão perfeitamente identificados, existam hubs de carregamento, grandes estações de carregamento com muita potência instalada. E isso deverá ser feito, obviamente, nos arredores dos grandes eixos, das grandes cidades, pelos tais eixos de circulação dos pesados, e é fundamental aí uma ajuda do Estado. O investimento inicial vai ser muito significativo, estamos a falar de potências gigantescas face àquilo que um automóvel ligeiro 100% elétrico necessita e, portanto, é absolutamente fundamental. Mas é fundamental que os Estados, os diversos Estados e até os governos das diversas cidades intervenham nesta área e participem nesta revolução praticamente da mobilidade dos humanos, porque isto também vem permitir melhor ambiente nas grandes cidades, nos grandes meios urbanos ou mistos e permite também muito menos emissões de gases de efeito de estufa que irão minorar ou, de alguma forma, combater os efeitos muito perniciosos que todos estamos a assistir diariamente das alterações climáticas. Eu gostava só de referir em relação ao hidrogênio, porque é muitas vezes falado como a panaceia, o remédio final para resolvermos o problema dos veículos elétricos. Eu pessoalmente participo num Congresso Nacional do Hidrogênio nos Estados Unidos, já há bastante tempo, em 2006, e de facto o hidrogênio não é de todo a solução, porque é muito mais caro, requer muito mais segurança adicional do que o simples uso de uma bateria e, portanto, requer uma rede de distribuição e de armazenagem extremamente complexa que não existe, enquanto que a rede de distribuição de eletricidade existe. Pode não existir potência localmente, mas é relativamente fácil construir um posto transformador que tenha a potência requerida. E num estudo recente feito entre três pesados de mercadorias, portanto um 100% elétrico, uma pilha de combustível, portanto a hidrogênio e um a gasóleo, as conclusões a que podemos chegar foram as seguintes. Um pesado de mercadorias 100% elétrico consome cerca de 106 kWh aos 100 km. Portanto, para percorrer, e nós identificamos um trajeto padrão standard de 800 km, ele precisaria de 848 kWh para percorrer esses 800 km. No caso de um pesado, a hidrogênio, para um consumo de 8.375 kg de hidrogênio aos 100 km, isto traduzindo para eletricidade equivale a 281 kWh aos 100 km. Portanto, o 100% elétrico gasta 106 kWh aos 100 km, o hidrogênio gastaria 281 kWh aos 100 km. Portanto, o que teria um custo para os tais 800 km de 2.248 kWh. Se formos para um caminhão, para um pesado a gasóleo, para um consumo médio de 32,6 litros aos 100 km, traduzindo isto para eletricidade, para kWh, o caminhão a gasóleo requer 349 kWh para percorrer os 100 km, o que daria 2.792 kWh para percorrer os tais 800 km. Resumindo, porque foram aqui muitos números que eu disse em pouco tempo, o que nós pretendemos dizer é que o consumo de um pesado 100% elétrico anda à volta dos 100 kWh para percorrer 100 km. Se for hidrogênio, estamos a falar de 280 kWh para percorrer os mesmos 100 km. E se falarmos de um pesado a gasóleo, estamos a falar de cerca de 350 kWh para percorrer 100 km. Portanto, não há dúvida nenhuma que o pesado 100% elétrico a bateria é muitíssimo mais eficiente, é muitíssimo mais económico. O único problema que ainda temos neste momento, como já referi, é a questão da rede de carregamento.
Quando a questão da rede de carregamento for solucionada, eu julgo que então iremos assistir seguramente a uma explosão dos pesados de mercadorias e dos pesados de passageiros também. Ainda sobre o assunto do carregamento e abastecimento, quais são os custos de possuir um veículo elétrico face a um veículo a combustão, tendo em conta que os elétricos têm um custo de aquisição mais elevado? O veículo elétrico é mais caro e a diferença é tanto maior quanto a bateria desse próprio veículo for maior. Portanto, o maior custo do veículo elétrico é a sua bateria. E, portanto, se tivermos uma bateria de 50 kWh, ele tem um custo, mas se tivermos uma bateria de 100 kWh ou, no caso dos pesados, de 500 kWh ou de 1000 kWh, obviamente o custo é muitíssimo maior. Em relação aos autocarros elétricos, por exemplo, para termos uma ideia, o custo é quase mais 50%. E por daí estas campanhas têm sido lançadas pelos governos em todo o mundo de subsidiação e de incentivos à aquisição de autocarros elétricos. Qualquer empresa de transporte público ou privada que queira adquirir um pesado de passageiros elétrico consegue aceder a incentivos que os Estados, e em Portugal também, o governo português concede para a aquisição, justamente para minorar essa grande diferença que existe se o compararmos com um veículo com motor de combustão interna. No caso dos ligeiros não é tão ampla essa diferenciação, mas existe um preço de aquisição de facto superior, já não é tão evidente como foi há 5, 6, 7 anos, mas ainda existe. O que depois temos é que na vida do próprio veículo e no seu custo total de utilização durante o seu período de vida, os custos baixam radicalmente. Portanto, quer o custo do quilowatt-hora é muitíssimo inferior ao custo da gasolina ou do gasóleo, quer em termos de assistência pós-venda, manutenção do veículo, os custos são muito inferiores. Um motor elétrico tem 1% das peças móveis que tem um motor de combustão interna, portanto não necessita de filtros de óleo, de carburadores, injetores, enfim, há uma panóplia enorme de peças ou de dispositivos de arrefecimento do próprio motor de combustão interna que não existem no motor elétrico. E isso permite, portanto, que rapidamente se comece a recuperar aquele investimento inicial que foi ligeiramente superior, mas que para um ligeiro de passageiros em menos de 4 anos, eu diria pouco mais de 3 anos, essa diferença está absolutamente recuperada. Com uma grande vantagem, é que eu durante esse período não poluí o ambiente. Eu durante esse período não poluí em termos de ruído as grandes cidades, as grandes urbes metropolitanas. Portanto, são vantagens. Há ainda uma vantagem adicional muito importante também nos pesados, mas que é importante também nos ligeiros, que é eu posso produzir eletricidade dentro do próprio veículo. Não é possível eu produzir petróleo, nem gasóleo, nem gasolina, nem hidrogênio dentro do veículo, mas eu posso produzir eletricidade através da travagem regenerativa. Eu no meu primeiro veículo ligeiro, 100% elétrico, em 7 anos que eu contabilizei, 26% de toda a eletricidade que eu consumi no veículo, eu produzi no próprio veículo, com a desaceleração do veículo ou com a travagem do veículo. Nos caminhões, nos pesados, isso é muito importante. Nós sabemos que em pendentes muito pronunciadas é necessário utilizar um motor para ajuda na travagem do próprio e do controle do próprio pesado. O que, no caso do motor ser elétrico, isso, além de permitir esse plus de segurança do controle do veículo numa pendente, numa descida pronunciada, ainda por cima estamos a produzir eletricidade que armazenamos na bateria do próprio veículo. Portanto, é de facto um problema, digamos assim, o custo no momento da compra do veículo, mas rapidamente esse custo é minorado e conseguimos chegar ao break-even do próprio veículo elétrico. Abordou a questão dos incentivos que o Estado pode dar. Contudo, podemos afirmar que ainda faltam alguns apoios e incentivos por parte do Governo à aquisição destes veículos e isto também poderá justificar o motivo pelo qual as empresas não apostam mais na mobilidade elétrica. No seu entender, qual deve ser o papel do Estado para incentivar a aquisição de veículos elétricos? Tem que ser maior, não chega, os atuais incentivos não chegam. Nós temos para um comercial, para um ligeiro de mercadorias, um incentivo de aquisição de 6.000 euros, é significativo, está dentro
dentro da média europeia. No caso de Portugal, as empresas também têm a possibilidade de não pagamento do IVA ou de recuperação do IVA, e estamos aí a falar de uma ajuda de 23%, muito significativa, e também em termos de tributação autónoma em sede de IRC. Portanto, a nível das empresas em Portugal, e estamos apenas a falar dos comerciais ligeiros, existem um conjunto de incentivos e de benefícios fiscais muitíssimo significativo. É bem superior à média europeia. E daí, neste momento, com a chegada da oferta por parte das diversas marcas, como já referiu, temos uma explosão da eletrificação das frotas das empresas em termos de comerciais ligeiros. Nos pesados, as ajudas estão no âmbito quer do PRR, quer no âmbito de vários programas, como o POCUR e o Portugal 2030, que foram programas do governo português que de alguma forma permitiam, através do Fundamental ou através de outras entidades, contribuir ou ajudar ou de alguma forma incentivar a aquisição desses veículos. Como eu já disse, a diferença de custo é muito significativa e mesmo com estas ajudas do governo é ainda significativo o impacto. No entanto, nós neste momento temos autocarros elétricos, por exemplo, a circulação em Bragança, em Guimarães, em Braga, no Porto, Coimbra, Aveiro, Lisboa, Funchal. Temos que o Porto, os STCP do Porto acabaram de anunciar que vão adquirir nos próximos 5 anos mais 171 autocarros elétricos, portanto, mais aqueles que já estão neste momento ao serviço. Portanto, este é um processo que é moroso, no sentido que requer grandes investimentos. É evidente que depois o retorno é muito rápido, mas no início é necessário um grande investimento e nem sempre, quer as autarquias, quer as empresas públicas, quer as empresas privadas, têm essa disponibilidade financeira para conseguir fazer esse investimento inicial. Portanto, é fundamental que o Estado mantenha e aumente esses incentivos, quer ao nível da aquisição do próprio veículo, quer ao nível da instalação dos postos de carregamento, que são substancialmente mais caros do que aqueles que nós necessitamos para os ligeiros de passageiros, como eu já referi, e portanto é fundamental que haja aqui uma ajuda significativa, quer do Estado central, do Governo, do país, quer dos próprios governos das grandes cidades, que obviamente terão todo o interesse em criar estas grandes estações de carregamento para os pesados, para evitar até a poluição junto das suas grandes áreas urbanas. Portanto, sim, isso só foi possível noutros países, como na Noruega, que muitas vezes é apontado como um exemplo da mobilidade elétrica, porque houve um pacote de incentivos muito agressivo que permitiu, de facto, esta eletrificação. Na Noruega estamos praticamente com uma eletrificação total. Neste momento as vendas ultrapassam os 95% de veículos ligeiros já são elétricos e já temos um parque na Noruega que se aproxima dos 55%. Portanto, mais incentivos e maiores incentivos precisamos. Acredita que nos próximos anos vamos assistir a um aumento exponencial dos veículos elétricos a circular nas estradas? Dos ligeiros passageiros, isso já é visível hoje em dia. Qualquer pessoa que ande numa área metropolitana, Lisboa, Porto, Coimbra, já consegue identificar uma quantidade muito interessante de automóveis ligeiros passageiros elétricos, mas também das tais ligeiros de mercadorias de distribuição. Mas eu viajo muito pelo país. Nós, se formos a uma cidade mais pequena, ou até mesmo uma vila ou uma aldeia, praticamente já vemos sempre um veículo elétrico ou 2 veículos elétricos, por muito pequena que seja a aldeia ou a vila. Fora das grandes cidades, o carregamento até é mais facilitado porque não existem os grandes prédios com os grandes condomínios com dificuldade de potência para as necessidades dos seus condóminos. Nas cidades mais pequenas, vilas e aldeias, como há uma grande percentagem de moradias unifamiliares ou de prédios muito pequenos, é muito mais fácil fazermos o carregamento na própria casa. Esse é um outro aspecto interessante, é que enquanto com um veículo movido a motor de combustão interna, eu obrigatoriamente teria que ir sempre a uma área de serviço, a uma estação de serviço, a uma bomba de gasolina. No caso do veículo elétrico, eu posso fazer esse carregamento da minha bateria na minha casa, como eu faço com o meu telemóvel ou com o meu portátil, ou no meu local de trabalho, como muitas empresas já disponibilizam para os seus trabalhadores a possibilidade de carregarem. E, portanto, o carro, o veículo, neste caso o ligeiro, quando chega ao local de trabalho, ele é estacionado e fica a carregar. Eu participei a semana passada num encontro promovido pela Redes em Viseu, onde ficou claro que esta explosão que estamos a ter
da mobilidade elétrica em Portugal e no mundo em geral, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, vai permitir que estas baterias todas dos carros passam a ser armazéns de eletricidade que vão permitir, e alguns carros já permitem essa possibilidade, que é não só eu carregar o carro com a eletricidade da rede para o veículo, como eu do veículo injetar eletricidade na própria rede. Portanto, estamos nos inícios de uma grande revolução em termos de mobilidade e em termos de utilização e produção da energia, que vai permitir uma gestão, e isto foi dito pelos próprios responsáveis da E-Redes e da EDP Comercial, que vão permitir uma gestão muito mais eficiente, digamos assim, da rede pública. O problema, de facto, que poderá existir nos próximos anos é saber onde é que está a potência e conseguir conjugar a potência com o local de maior circulação dos veículos elétricos, que nas grandes cidades nós tínhamos áreas de habitação no centro das grandes cidades, onde não há potência, não é necessário haver potência, porque era um consumo das nossas habitações, e muita potência nas cinturas industriais das grandes cidades, onde estavam as fábricas e as grandes unidades de produção industrial. E neste momento nós precisamos de potência dentro das cidades para poder construir os tais hubs de carregamento. Portanto, é esta transformação que é necessário um bocadinho fazer. É necessário também que os operadores de postos de carregamento saibam onde é que está a potência e deslocalizem para esses locais as grandes estações de carregamento, porque para nós que vamos num veículo é indiferente eu ir carregar no local A ou 200 ou 300 metros ao lado. Portanto, as perspectivas são muito positivas. A urgência desta eletrificação é gigantesca para todos nós, para a nossa saúde, para a saúde dos nossos filhos, para a própria combate às alterações climáticas, que se vai intensificar, ou por outra, os danos que as alterações climáticas vão nos causar vão se intensificar nos próximos anos e, portanto, esta é mais uma medida de mitigação entre muitas outras que temos que ter. Portanto, não é só andar num veículo elétrico, seja ele ligeiro ou pesado, que vamos combater as alterações climáticas, mas é uma contribuição significativa para esse combate, que eu diria que é um combate de vida ou de morte para o futuro da humanidade. Falou de algumas mudanças que teremos de adotar para o futuro e eu fazia essa mesma pergunta. Na sua opinião, que mudanças terão de ser feitas para termos um futuro mais sustentável? Consumir menos, consumir menos, consumir menos. São as três razões principais. Não. Nós assistimos hoje em dia, no mundo atual, a um consumo desmesurado de produtos que muitas vezes depois nem sequer são utilizados. Há sobreprodução de produtos e os produtos depois são simplesmente não utilizados. E qualquer um de nós, quando eu às vezes ouço dizer mas se eu andar de carro elétrico isso não tem significado, ou se eu consumir menos carne isso não tem significado, ou se eu não utilizar tanto o plástico isso não tem significado. Tem, porque se cada um de nós pensar assim, então não resolvemos nenhum problema, porque achamos que cada um de nós não vai resolver o problema. Não, cada um de nós não vai resolver o problema, mas todos juntos vamos conseguir resolver o problema. Portanto, é necessário consumirmos menos em termos de roupa, em termos de alimentação, provavelmente consumir menos carne, porque também a produção bovina tem um efeito muito pernicioso nas emissões de gases com efeito de estufa. Nós vemos que a sociedade atual, temos Black Friday, temos os dias dos namorados, o dia do pai, o dia da mãe, o dia do avô, o Natal, a Páscoa, são tudo momentos em que há um apelo desmesurado ao consumo e que leva pessoas a consumirem aquilo que necessitam e muito para além daquilo que necessitam. Portanto, a produção mundial de bens é mais que suficiente para a população atual. Não está distribuída uniformemente em todo o planeta e, por outro lado, há um sobreconsumismo desmesurado no que chamaríamos o primeiro mundo, digamos assim. E isso passa por cada um de nós. Pois se eu comprar menos roupa, para além daquela que é necessária para a minha vida, pois obviamente que as fábricas pensarão duas vezes se vale a pena continuar a produzir produtos, pois não são adquiridos. E quando eu digo isto para a roupa, mas podia dizer isto para os portáteis, para os computadores, para os telemóveis. Quantas vezes nós trocamos de telemóvel, de smartphone, quando não havia necessidade, o que temos é mais que suficiente, mas a pressão do consumismo é muito grande. Portanto, eu diria que o grande passo que temos de dar está nas mãos de cada um de nós.
Cada um de nós pode o fazer, é apenas reduzir o seu consumo, tornar o seu consumo mais eficiente, portanto, consumir menos, reutilizar muitos dos equipamentos que nós consumimos e que, por alguma razão, não podem servir para a principal atividade que nós o adquirimos, depois podemos reutilizá-lo noutro. Estou a falar, por exemplo, de mobiliário ou até mesmo de vestuário. Portanto, tudo isso são pequenos passos que cada um de nós pode dar. Não poluir as praias, não deitar o lixo nas praias, não deitar o lixo nos canos das nossas casas, que invariavelmente vão chegar aos rios e aos mares. São tudo pequenas ações que nós podemos fazer. Obviamente está mais que referenciada a questão dos cotonetes, que são tremendamente e ficam dezenas e dezenas de anos, se não centenas, nos nossos mares, nos plásticos em geral. Portanto, utilizar, por exemplo, eu já faço há bastantes anos, que é eu vou às compras, levo os meus próprios sacos e, portanto, deixei de usar qualquer tipo de saco de plástico. Portanto, eu julgo que está nas nossas mãos, como humanos, dar esse passo, que é fundamental, porque senão, e não tenhamos dúvidas, estamos a pôr em causa o futuro, provavelmente não da minha geração, mas seguramente nas gerações mais novas, na sua, da Rita, por exemplo, e claramente nas gerações dos meus filhos, dos meus netos, porque estamos a criar condições em que vão tornar impossível a sobrevivência da espécie humana no planeta. Portanto, há muita coisa a fazer. A própria Covid-19, a pandemia, vai-nos alertar de que a nossa destruição da biodiversidade no mundo é de tal ordem que permite que depois este tipo de vírus possam saltar facilmente de vários tipos de animais selvagens para os animais domésticos e até mesmo para o homem. Portanto, é consumirmos menos, é fundamental consumir só aquilo que é essencial para as nossas vidas, reutilizar sempre que possível equipamentos e, quando não é possível, reciclá-los. Muito obrigada, Henrique Santos, pela sua participação e terminamos mais um podcast. Obrigado eu, e umas boas festas e um bom Natal para todos. E um ano novo cheio de opções sustentáveis. Terminamos mais um podcast de Conversas sobre Rodas. Sigam-nos no Spotify e cá vos esperamos no próximo episódio.